Nesse sentido, foi sempre muito importante contar com o apoio da CBDL e cada vez é mais justamente porque de todos os setores o que a gente vê é o maior crescimento de novas tecnologias, já que a gente trabalha muito pela inovação, estão surgindo justamente no campo do diagnóstico. Não sei o que seria de nós se não fosse a participação ativa da CBDL. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Diagnóstico por Dentro do Mercado. Hoje nós teremos a presença de José Márcio Cerqueira Gomes. Ele, com esse nome de nobre, é o presidente executivo da ABIS, Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde. Ele tem uma experiência muito vasta, tanto no setor público, na Anvisa, e no setor privado, em diferentes áreas da prestação de serviço e, mais recentemente, na ABIS. Vale a pena entender um pouco da sua trajetória, dos seus anseios, preocupações e, principalmente, os grandes feitos que têm ajudado o mercado a evoluir de uma forma muito importante. Elias Awad comanda esse programa e, como sempre, com muita habilidade, vai trazer um pouco desse nosso convidado para vocês saberem e poderem divulgar aqui em todas as suas redes. Até a próxima e muito obrigado. Olá pessoal, começa aqui mais um programa Diagnóstico por Dentro do Mercado, em parceria com a CBDL. E você já sabe que trazemos as histórias pessoais, profissionais dos principais empreendedores brasileiros ligados ao setor. E hoje não é diferente. Nosso convidado é o Dr. José Márcio Cerqueira Gomes, presidente executivo da ABIS, Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde. Ele é advogado com mais de 25 anos de atuação na área da saúde. Vou me permitir tirar o doutor, claro. Que você realmente, além de ser muito jovem, é uma pessoa muito atuante no setor. José Márcio, então, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Estamos curiosos aí para conhecer um pouco da sua trajetória. Seja bem-vindo. Obrigado, Elias. É um prazer estar aqui e especialmente poder falar da trajetória e do trabalho que a gente desenvolve na ABIS. Muito bem. Antes da gente mergulhar, então, na tua história e também na da ABIS, gostaria que inicialmente você retratasse a importância, de uma entidade, como é a CBDL, também como é a ABIS, e principalmente dessa parceria importante com outras entidades, em especial entre a CBDL e a ABIS. Maravilha, Elias. Então, a CBDL, ela fez parte da construção da ABIS. Ela é membro fundadora da ABIS. A ABIS nasceu em 2011, na verdade com o apoio, na época, de 3 associações, que era a CBDL, a BIMED e a Advamed, que é uma associação norte-americana do setor de dispositivo médico. Então, assim, a CBDL é um pilar da ABIS, antes de mais nada, Ela fez participou ali da construção, está ali, foi presidente do conselho da ABIS, na figura do Carlos Eduardo, por diversas vezes, A ABIS, ela foi pensada como um instrumento de reunião do setor naquelas pautas que são consideradas macro, ou seja, que afetam, independente de ser um equipamento, de ser um implante, de ser diagnóstico in vitro, pode de alguma forma atrapalhar ou ajudar o desenvolvimento das indústrias do setor. Se fala indústria, mas de todo o setor produtivo que trabalha. E nesse sentido, foi sempre muito importante contar com o apoio da CBDL, e cada vez é mais justamente porque de todos os setores o que a gente vê é o maior crescimento de novas tecnologias, já que a gente trabalha muito pela inovação, estão surgindo justamente no campo do diagnóstico. Enfim, não sei o que seria de nós se não fosse a participação ativa da CBDL. Então, para começar, acho que é essa mensagem que eu deixaria. Excelente, que bonito então, como você falou, a CBDL como um pilar da ABIS, e sem dúvida alguma a ABIS também tem sua vida própria, e juntas aí conspiram em prol do setor. Bom, aqui a gente começa conhecendo um pouco da história pessoal do nosso convidado. Então, começar pela sua biografia, de onde você veio e como chegou até aqui. Ótimo. Elias, eu acabei vindo para Brasília e aqui desenvolvendo a minha carreira
meio que por acidente até, eu diria. Eu morava no Rio, eu sou de uma cidade no interior do Rio, fiz faculdade na UF, que é a Universidade Federal Fluminense em Niterói, e estava buscando uma oportunidade de trabalho. Eu tinha feito direito e tinha me especializado em direito de administração pública. Eu queria sair do Rio, comecei a procurar oportunidades fora, e nessa época surgiu, engraçado, eu fiquei talvez um ano e pouco ali tentando. Quando surgiram 3 oportunidades. Olha que bacana. Uma para São Paulo, uma para Vitória, Espírito Santo, e a de Brasília. E a de Brasília era para fazer uma consultoria via Unesco para a Anvisa. Tinha a gerente geral da área de inspeção, que era a Suzana Ávila na época. Ela estava montando um núcleo de autorização de farmácia e drogaria, que era uma área da Anvisa que nasceu especificamente para literalmente autorizar farmácias e drogarias a funcionar. Ela queria um advogado para chefiar esse núcleo. Eu recebia, mas isso era uma experiência de 4 meses. E acabou que lá se vão 20 e tantos anos e eu nunca mais deixei Brasília. E quando eu saí da Anvisa, em 2005, eu me associei a um escritório de São Paulo numa filial aqui em Brasília, que é o Correia da Silva Advogados, é o Rodrigo Correia da Silva, e numa filial do escritório aqui em Brasília. E entre os clientes que o escritório tinha, ele tinha a BIS, a Advamed. O Correia da Silva foi o escritório que montou a estrutura da BIS, do ponto de vista formal, jurídico. Foi ali sob a coordenação do Rodrigo que a BIS nasceu. Daí trabalhei muitos anos no Correia da Silva, nessa sociedade, acho que foram cerca de 10 anos aproximadamente, e num dado momento resolvi deixar essa sociedade. Na verdade, de acordo com o próprio Rodrigo, a gente achava que estava na hora de seguir caminhos diferentes, e a BIS era cliente do Correia da Silva e ficou sabendo e me convidou para ir para a diretoria executiva da BIS. Isso foi em 2015. E aí, desde 2015, eu fui para a diretoria executiva da BIS, fui desenvolvendo o trabalho, depois fui promovido para presidente executivo, que na verdade é mais uma questão de nomenclatura do que qualquer outra coisa. E aí estou aí na BIS esses mais de 10 anos já, né? 11 anos agora. E com isso, ao longo dessa carreira, tanto no Correia da Silva, quanto na Anvisa e no Ministério da Saúde, para quem eu fiz consultoria também, eu entrei para o ramo da saúde e nunca mais consegui deixar. É uma área muito apaixonante em vários sentidos. Primeiro, porque quando você trabalha com políticas e iniciativas que de alguma forma podem impactar na vida da sociedade, é muito gostoso, é um trabalho muito recompensador. Depois, pessoas maravilhosas que a gente foi encontrando, acaba que é um grupo pequeno que todo mundo se conhece, e as pessoas foram tornando isso uma trajetória de trabalho prazerosa. Foi uma descoberta muito gostosa ao longo desses anos todos, e acho que ainda tem bastante para realizar aí nesse caminho. Com certeza. Que bonito isso, né? O acaso, né, ele é maravilhoso, né, porque provoca, né, mudanças ou redirecionamentos que nem imaginávamos, né? A minha carreira de biógrafo é um acaso, né, que surgiu na minha vida. Então, realmente eu aprecio muito. Mas agora, escrevendo biografias, minha maior dificuldade é contar quem o biografado é, não o que ele faz, né? Então nós conhecemos o doutor José Márcio, o profissional, mas quem é o José Márcio? É interessante isso. A minha vida nos últimos anos, especialmente, é muito focada no trabalho, em termos de focar nas realizações no trabalho. E quando eu digo trabalho, eu não estou dizendo daquela execução diária das coisas, mas, enfim, de tudo que o trabalho me trouxe, inclusive amigos. A vida ela tem esse caminho interessante. Você pensa que você governa tudo, obviamente uma parte você pode governar assim, mas uma boa parte dela ela vai indo meio que por gravidade, em razão daquilo que a gente mais dedica tempo na vida.
Mas eu posso dizer que eu sou filho de uma pianista, Olha que bonito. né, neto de um maestro, por lado de mãe, filho de um representante comercial, ambos já falecidos, tanto meu pai e minha mãe já faleceram, Sentimentos. mas que me deram uma formação muito boa, especialmente no sentido de formação moral, de valores, que eu acho que é muito importante que a gente tenha nisso. Tenha isso na nossa trajetória. Nasci em Itaperuna, Rio de Janeiro, em 1970, que é uma cidade do interior do estado do Rio, que fica muito próximo a Minas e ao Espírito Santo, fica bem ali, né, no noroeste do estado. Então tive muita influência de Minas na minha vida, até porque a família da minha mãe vinha de Minas, a do meu pai, Espírito Santo, ali justamente daquela região. Neto de portugueses pelo lado do meu pai, meu avô e minha avó eram portugueses e migraram para o Brasil. E tive escola pública, sou muito grato ao Brasil por ter tido a chance de ter feito escola pública, tanto nos primeiros anos quanto a própria faculdade, tendo feito a Universidade Federal Fluminense, que é uma excelente universidade, uma escola de direito realmente muito boa, que me abriu muito para a vida. Saí do interior, fui para a capital estudar, para me divertir. Eu gosto muito de estar com os meus amigos, ouvir música, gosto de cozinhar, estar ali tomando uma cerveja, fazendo um almoço, batendo papo, da minha família toda, que eu acho que acaba que é o cantinho ali que a gente tem para de fato exercer a felicidade na sua forma mais plena. Sem dúvida. Parabéns, a semente é muito boa, viu? Deu prazer pelo papai e pela mamãe, né, que realmente trabalhou bastante a linha dos valores, né? E eu biografei um dos grandes empresários cariocas, o Dr. João Chua Cavalcante Neto, fundador da Universidade Estácio de Sá. Pude conviver com o povo carioca e ter encantado, porque é um povo de cultura muito eclética e leitura voraz, né? Então realmente foi muito agradável esse período. Agora, Zé Márcio, eu estava vendo ali uma grande comemoração pelos 10 anos da BIS, muitos depoimentos e tal, mas o tempo urge. Já estamos completando 15 anos em 2026, né? Então fala um pouquinho sobre a BIS, né? A meta principal da associação. Então, a BIS, ela é como uma aliança de associações, porque a gente não tem empresas, a gente tem associações associadas. Hoje em dia a BIS é composta pela CBDL, pela Bright e pela Advamed. O nosso principal papel, ele é um papel de terraplanagem, digamos. A ideia é a gente procurar ter um ambiente regulatório que seja compatível com o incentivo à inovação e a criação de empregos e valores econômicos, inclusive valores de tecnologia no país, e, portanto, a gente precisa, eu digo terraplanagem justamente por isso, para que as empresas floresçam e as entidades floresçam, você precisa ter um terreno equilibrado, especialmente no sentido de que você não tenha entraves à inovação. Então, se você é um país que você aplica boas práticas regulatórias, por exemplo, que é um tema que a gente defende há muitos anos, desde que a BIS foi criada, e aí a gente conseguiu transformar isso numa realidade. O Brasil está muito à frente de outros países. A Anvisa, então, é um exemplo global, eu diria. Porque a gente imagina assim, a saúde ela tem que ser regulada, não tem como. São produtos sensíveis que vão ser usados no corpo humano de uma forma ou de outra. Então eles precisam ser regulados. E essa regulação, o ideal é que ela seja robusta, que ela consiga evitar que algum dano ocorra ao paciente, que no fim das contas é o mais importante dessa cadeia. Porém, ela precisa ser inteligente para não dificultar a inovação no país. Ou seja, eu preciso ter um equilíbrio muito ideal ali de que ela seja robusta, ela seja forte, ela cumpra seu dever, mas que, por outro lado, ela não afaste
novas tecnologias, investimentos e tudo mais. Então, para que tenha isso, voltando às boas práticas regulatórias é uma medida excelente, porque se faz uma análise daquela regulação para que se observe exatamente qual é o papel dela, o que se deseja alcançar com ela, e assim se consiga ter uma regulação inteligente, de preferência alinhada com o restante do mundo, para que a gente não fique tendo regras muito diferentes e acabe causando dificuldade para a indústria de um modo geral. Muito bom, excelente. E aproveitando até uma das suas palavras, né, de incentivo, queria falar sobre o livro, a obra que vocês lançaram de incentivo à futura do setor, abre aspas, Mapa do Setor de Tecnologia Médica, Brasil e Américas. Qual é o tema principal da obra, Zé Márcio? Então, essa obra ela nasceu de forma muito interessante, porque ela tinha um objetivo inicialmente, e depois, com a evolução do estudo, do trabalho, ele está sendo feito pela Letícia Fonseca e pela Marina Carvalho, que são dois profissionais de primeira linha. No seguinte sentido, Elias, a gente observou uma série de medidas que, de certo modo, estavam ameaçando um pouco a atuação da Anvisa, seja na diminuição de pessoal, seja em propostas que queriam esvaziar, digamos, um pouco as agências reguladoras de um modo geral. E a gente começou a fazer um trabalho de convencimento das autoridades envolvidas nessa questão, seja no Poder Executivo, seja no Legislativo, de que a Anvisa precisava ser reforçada, precisava de mais gente, precisava de mais capacidade de realização e de análise. E aí, em razão disso, a gente começou a comparar, por isso que o estudo chama Mapa, a gente começou a comparar com outras agências reguladoras nas Américas. Desse projeto inicial, que era assim, pera lá, vamos ver como funcionam essas outras agências. A gente escolheu de comparativo Estados Unidos, Canadá, Argentina, Colômbia e México. Dessa comparação, vamos ver como estão, para a gente ver os dados, para ver como está o Brasil se comparado a ela em termos de pessoal, estrutura e entrega, principalmente. Ver como isso... Do que a gente entrou nesse estudo, a gente viu que, na verdade, aquilo era muito inédito. Era inédito. Não tinha nada nesse sentido, até na busca de material para fazer. E aí a gente resolveu aprofundar esse estudo nessa mesma toada, digamos, que eu tenho o Brasil e eu tenho esses 5 países das Américas. Vamos ver como é que estão prazos, custos, tudo, até para que a indústria possa olhar para ele e avaliar seus eventuais investimentos. Então, dentro dessa estrutura, a gente foi descobrindo, quanto mais a gente dava um passo, mais a gente achava dados interessantes, mais a gente queria ir além com o estudo. Então, ele nasceu com esse propósito mais de fazer um comparativo para fortalecer a Anvisa e acabou se transformando nesse mapa bastante interessante, está fazendo muito sucesso, o feedback que a gente vem recebendo tem sido muito positivo e já está se falando em dar continuidade, expandir para outros países. Então, assim, a gente está muito satisfeito com esse projeto. Foi o principal projeto, é o principal projeto do ano passado e desse ano. Muito bom, excelente, e para o setor também, né? Não tenha dúvida, né? Trazendo, né, toda essa parte, né, teórica e também prática, né? Tenho certeza. Então, parabéns, né? Obrigado. É muito importante. Agora, o Carlos Eduardo Gouveia, né, da CBDL, já falou bastante sobre esse tema, porque o primeiro impacto foi extremamente, né, assustador, que foi do tal do tarifaço, depois vai para cima, vai para baixo, aperta aqui, aperta ali, mas vendo os números, né, apresentados pela VIS, as importações brasileiras de dispositivos médicos somaram 6,6 bilhões no período de janeiro a setembro de 2025, crescimento 9,3% em relação ao mesmo período de 2024. E as exportações totalizaram 650 milhões, uma alta de 5,7%, e nessa balança comercial mantém deficitária, porque o Brasil é bem mais importador do que exportador, né? De quase 6 bilhões. Zé Márcio, essa política do governo norte-americano, né, com as tarifas, ela complicou muito, nem tanto, ainda tem espaço para negociação?
ela teve um impacto muito grande, especialmente para empresas que exportam, empresas nacionais que exportam e têm como principal cliente os Estados Unidos. Então, algumas empresas foram muito afetadas. Agora, é muito interessante que no caminho das relações comerciais globais existe um certo fluxo. Então, eu não estou conseguindo ir por aqui, deixa eu ir por lá, deixa eu tentar abrir novas regiões para que eu possa realizar transações de forma segura. O que aconteceu no fim das contas, isso do meu ponto de vista, tá, Elias? Então, eu posso estar errado. Foi que houve uma espécie de saída automática. As empresas foram procurando se ajustar com novos países para comercializar, e eu acredito que isso, num determinado prazo, vai ser muito positivo, porque aí novos caminhos foram abertos, e depois que você abre um caminho, você não fecha, né? Então tem esse lado. Eu acho que a postura que o Brasil adotou de não retalhar foi muito positiva, foi muito acertada, porque eu acho que aquilo ia escalar a briga comercial, e que o Brasil, especialmente a saúde, não tinha condição de competir, ia ser muito negativo no fim das contas para o paciente, para o cidadão brasileiro. Então, assim, dentro do cenário que pareceu meio catastrófico no início, eu vejo ele não foi tão negativo quanto se esperava, e que pode ter efeitos positivos a longo prazo. Tá? Então, de um modo geral, eu vejo isso. A gente percebe nos dados da BIS, inclusive a gente acabou de fechar 2025, o ano de 2025, que as exportações, ao contrário do que se imaginava, elas aumentaram em vez de diminuir, inclusive para os Estados Unidos. As exportações, elas tiveram essa reação, a gente não consegue entender muito bem os caminhos do mercado. Acredita-se, tem duas opções: ou que o primeiro semestre, antes da aplicação das tarifas, tenha sido muito positivo e isso tenha impactado no resultado do ano. A gente ainda não tem como fazer esse filtro para saber de qual parte foi, ou se realmente ela impactou menos do que se imaginava, e houve esse cenário de acharem ou buscarem e encontrarem outros caminhos ali para exportação do Brasil. E do ponto de vista de importação, que é a maior parte do nosso produto no Brasil, não teve impacto nenhum, nem para uma coisa nem para outra. Então, porque elas não foram afetadas. O Brasil escolheu não retalhar, então permaneceu numa curva de crescimento que a gente vem já há mais de décadas sempre crescendo. Perfeito. E muito bom que você coloca, né, que o primeiro impacto, né, é assustador, mas com a abertura de novos caminhos, como você trouxe, sem dúvida alguma, são portas que não se fecham, né, até pela qualidade da indústria nacional. E como você falou de um pedaço da sua biografia de amigos que você traz até hoje, acredito que na Georgetown University também você deva ter cultivado boas amizades, né? Qual foi o curso que você fez lá e também o que de magia que você tirou desse aprendizado, desse convívio também? Foi muito interessante. Eu recebi um convite da Divamed para aplicar, para fazer esse curso. É um curso de gestão de organismo sem fins lucrativos. É um curso feito pela Georgetown específico para esse segmento, que são entidades que não têm fins lucrativos. E os meus colegas, você tinha, obviamente, uma maioria de norte-americanos, mas tinha gente do mundo inteiro. E todos trabalhavam em algum organismo sem fins lucrativos. E a experiência foi muito interessante, porque tinha ali de tudo. Então, quando eu digo de tudo, tinha vários tipos de entidades que estavam ali, dos seus profissionais, buscando ferramentas de gestão, porque o curso era específico para gestão desses organismos. Então, as aulas eram fabulosas, foi muito puxado, era um curso realmente muito puxado em termos de horas, e você ali em outra língua e tudo mais, mas riquíssimo nesse sentido de você ter
a oportunidade de ter uma universidade como a Georgetown, como uma das melhores dos Estados Unidos, entregando para você materiais que te ajudem na gestão, porque era tudo, era desde contabilidade até marketing, era aulas magníficas com profissionais de primeira linha. E esse fato de ter gente de vários cantos do mundo, tinha gente da África, da Ásia, da América, daqui da América Latina, tinha gente de Portugal. E você poder também nos relatos e nas dinâmicas de grupo ver as experiências deles, acaba que as dores são muito semelhantes, Elias. É interessante, né? Tem aquele autor que falou, quando eu falo da minha vila, eu falo do mundo inteiro. Acho que era um autor russo, não me lembro qual. E isso é muito verdade, porque a gente acabava vendo nessas dinâmicas de grupo que as dores que eu tinha como executivo da BIS eram as dores que o cara da Malásia tinha, que o cara dos Estados Unidos tinha. Então, foi muito interessante. E o apoio da Georgetown, apoio que eu digo nas soluções que ela trouxe para ajudar a gente a sair desse caminho, são realmente muito boas. E foi uma experiência fenomenal, um grupo ótimo. Fantástico. O conhecimento traz isso, o lado social, né? Que é muito rico, e como você falou, né? Pode comparar, né? A sua atuação, a BIS, né? Com outras entidades também que têm as mesmas dores, né? Então, muito, não sei se isso conforta ou preocupa, né? Mas é um ponto a ser, sem dúvida alguma, levado em questão, né, Zé Márcio? Exato. Muito bom. Olha, Zé Márcio, adoramos conhecer sua história. Parabéns. Obrigado, Linda, Elias. né? Muito rica, né? Um legado importante que você compartilha com todos nós aqui. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem final. Então, eu deixo uma mensagem final e eu falo isso muito para os jovens que cruzam o meu caminho, é que a gente fica bom naquilo que a gente faz muito. Então, isso serve para o bem e serve para o mal, né? Assim, se você estuda bastante, você vai ficar bom em estudar, em aprender. Se você trabalha, você vai ficar bom naquela área. Agora, também tem o outro lado. Se você se deixa tragar pela frivolidade e você vai ficar bom nisso. Então, são escolhas, a gente faz, a vida é feita de escolhas. E então, assim, a minha mensagem especialmente para os mais jovens, busque coisas que vão te tornar melhor para o seu país, para a sua família, para o seu mundo, e faça isso, faça, repita, não tenha medo de errar, que você vai chegar lá, e é isso que vale a pena quando a gente deita à noite, e isso é o mais importante. Fique bom naquilo que você gosta. Excelente, bela mensagem. Realmente a vida tem que valer a pena, né? Eu também costumo dizer que a gente tem que viver um dia a mais, não um dia a menos, né? Sem dúvida alguma. Então, parabéns, bela mensagem para os jovens. Dr. José Márcio Cerqueira Gomes, presidente executivo da BIS, Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde. Muito obrigado, Zé Márcio, foi altamente enriquecedor conhecer um pouco da sua trajetória, um pouco mais da atuação da BIS. E como eu sempre digo aqui, use e abuse do nosso programa, que foi feito para vocês. Obrigado, Zé Márcio. Obrigado, Elias. Um abraço. Muito obrigado. Hoje tivemos a honra de receber José Márcio Cerqueira Gomes, presidente executivo da BIS. Em nome do Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da CBDL, do Fúvio Farco, presidente do conselho, agradecemos a participação de vocês, a parceria, o carinho, e até o próximo programa, que tem produção de Maurício Santilli e edição de Marcelo Siqueira. Tchau, pessoal.